Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 284 e vamos seguir a partir de Jeremias capítulo 16, versículos 16 ao 21, que dizem o seguinte: Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Depois disso, mandarei chamar muitos caçadores, e eles os caçarão em cada monte e colina e nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Eu retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças dos seus ídolos repugnantes e encheram a minha herança com as suas práticas detestáveis. Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: Os nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhes fizeram bem algum. Pode o homem fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não são deuses. Portanto, eu os ensinarei. Desta vez os ensinarei sobre o meu poder e a minha força. Então saberão que o meu nome é o Senhor. Jeremias capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de pedra, nas tábuas do seu coração e nos chifres dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes de Azerá, ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados, nos santuários locais em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Eu o farei escravo dos seus inimigos, em uma terra que você não conhece, pois você acendeu a minha ira que arderá para sempre. Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final ele se revelará um tolo. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão o seu nome escrito no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, serei curado. Salva-me, serei salvo, pois tu és aquele a quem louvo. Aos que vivem me dizendo: Onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Quanto a mim, não me apressei em te abandonar, deixando de ser teu pastor. Nem desejei o dia da aflição. Bem o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam envergonhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traz sobre eles o dia da desgraça. Destrói-os com destruição dobrada. A guarda do sábado. Assim me disse o Senhor: Vá colocar-se à porta do povo, para onde entram e saem os reis de Judá. Faça o mesmo em todas as portas de Jerusalém. Diga-lhes: Ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá, todo Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por estas portas. Assim diz o Senhor: Por amor à vida de vocês, tenham cuidado de não levar cargas nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado.
Não levem carga alguma para fora de casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia de sábado como dia sagrado, como ordenei aos seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram nem me deram atenção. Foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Mas se vocês tiverem o cuidado de me obedecer, declara o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas desta cidade no sábado, mas guardarem o dia de sábado como dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas desta cidade em companhia dos seus conselheiros. Ele e os seus conselheiros virão em carruagens e cavalos, acompanhados dos homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém. E esta cidade será habitada para sempre. Virá gente das cidades de Judá e dos povoados ao redor de Jerusalém, do território de Benjamim e da Cefelá, das montanhas e do Neguebe, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereal, incenso e ofertas de ação de graças ao templo do Senhor. Mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios e que não se apagará. Jeremias capítulo 18. Na casa do oleiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim vocês são nas minhas mãos, ó Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Se, em outra ocasião, eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e ele fizer o que é mal aos meus olhos e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Assim diz o Senhor: Estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se agora cada um do seu mau procedimento e corrija sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: Não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntem entre as nações: quem já ouviu algo semelhante? Coisa tremendamente horrível fez a Virgem de Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano das suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir as suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta, e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas, não o rosto, no dia da sua derrota. Então disseram: Venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. Atende-me, ó Senhor, ouve o que os meus acusadores dizem. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos, e que os seus homens sejam mortos, e os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem das suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor,
todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues da tua presença os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A vida que agrada a Deus. Quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver e agradar a Deus, e de fato estão vivendo assim. Agora pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus que continuem crescendo nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amar uns aos outros. De fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que procedam assim cada vez mais. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar das coisas que lhes dizem respeito e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. A vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e se ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Porque, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o nosso Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 ao 3. O dia do Senhor. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Salmo 81. Cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor. Façam ressoar o tamborim, a harpa melodiosa e a lira. Toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa. Porque este é um estatuto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como testemunho para José, quando atacou o Egito. Ali ouviu uma voz desconhecida dizer: Tirei o peso dos seus ombros, as suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se ao menos você me escutasse, ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline diante de nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso, eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, com o mel da rocha eu o satisfaria. Provérbios capítulo 25, versículos 6 ao 8.
Não se engrandeça na presença do rei, nem reivindique o lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei diga: suba para cá, do que ser humilhado diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará depois de tudo, se o seu próximo o envergonhar? Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!